Graça e paz, igreja do Avivamento, amém? Estou feliz que você tenha vindo este lugar. Tenho certeza que o Eterno vai falar fortemente ao seu coração. E nestes dias nós estamos felizes com a presença do nosso primogênito, ele que estava lá em Goiás, nós fomos buscá-lo. Ele vai ficar um tempo aqui com a gente. E ele ministrou segunda-feira na reunião para líderes e aberto também para quem quisesse participar. E hoje vai estar nos ministrando também, você está chamando o Júnior. E no domingo também ele vai estar conosco ministrando a palavra de Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dele. Glória ao nome de Jesus. Essa é a palavra de destino para a tua vida, no nome de Jesus. Estende suas mãos para cá, vamos orar. Pai eterno, Pai de amor, coloca o teu filho diante de ti. Usa a vida dele, Senhor. O Senhor sabe deitar e levantar de cada um. O Senhor sabe que cada vida necessita ouvir, ó Deus. Então, usa o teu filho, servo, para ser esse porta-voz, para ser esse instrumento, essa ferramenta nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Graça e paz, igreja do Avivamento. Amém. Amém? Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Glória a Deus, é muito bom estar em casa junto com os irmãos, na companhia dos santos, para falarmos um pouco sobre Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Não existe nada melhor nessa terra, queridos, do que vivermos em intimidade e comunhão com o Espírito Santo, amém? Eu quero te convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 32, a partir do verso 1. Salmos 32, a partir do verso 1. Glória a Deus. A Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Todos já encontraram? Amém. Salmo 32, verso 1, diz assim: um salmo didático de Davi. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto não tive os meus pecados inconfessos, meus ossos definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Amém? Só até aqui por enquanto. Se você puder marcar aí na sua Bíblia o Salmo 32, nós vamos dar prosseguimento à leitura mais para frente. Então deixa marcadinho aí, queridos. Esse salmo ele nos fala sobre a restauração e o perdão que Davi recebe da parte de Deus. Esse é um salmo didático que nos ensina como sermos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. O salmista Davi, ele tinha se rebelado contra Deus, ele tinha pecado contra o Senhor. E a palavra nos fala que Davi, ele assassinou Urias e ele cometeu o pecado de adultério com Batseba. Isso fez com que Davi se afastasse, se distanciasse de Deus. Queridos, o pecado, ele nos deixa em um estado de coma espiritual, nos deixa em um estado de cegueira. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. A palavra nos diz ali em Gênesis capítulo 3, que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. O homem, ele foi criado para estar em comunhão com Deus, para adorar a Deus. E enquanto
Adão obedecia a palavra do Senhor, tudo ia bem, tudo dava certo. Ele caminhava, conversava, falava com Deus todos os dias. Mas a partir do momento em que Adão desobedeceu a palavra do Senhor e deu voz à serpente, ele fez com que a humanidade caísse no pecado. O pecado entrou no mundo e a partir do pecado, o Satanás começou a reinar na terra. Mas existia uma promessa de que um dia Jesus viria para essa terra e restabeleceria a comunhão entre o homem e Deus. Existia essa promessa. E queridos, o pecado de Adão fez com que o pecado entrasse e reinasse na humanidade. A palavra nos diz ali em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas fomos justificados por Cristo Jesus, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Esse Salmos 32 é um salmo davídico. Ele nos ensina como voltarmos à comunhão com Deus. Ele nos diz, enquanto ele manteve o pecado dele inconfesso, os ossos dele se definhavam. Queridos, o que nos restabelece com Deus, o que nos reconecta com o Senhor, é quando nós confessamos os nossos pecados no altar dele. É quando nos arrependemos de tudo aquilo que fizemos quando ainda estávamos no mundo, quando nós nos arrependemos verdadeiramente. A palavra nos diz ali no Salmo 51 que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Aquilo que nos conecta com Deus é um coração verdadeiramente arrependido. Um coração verdadeiramente arrependido o Senhor não despreza. Davi tinha pecado, ele tinha se rebelado contra o Senhor, mas a partir do momento em que o profeta Natan chegou diante de Davi e acusou o pecado dele, ele rasgou as vestimentas, ele se humilhou diante de Deus, ele confessou o pecado dele diante do Senhor, e o Senhor o perdoou. O Senhor o perdoou. Da mesma forma, queridos, não importa aquilo que nós fizemos no passado, se nós verdadeiramente nos arrependemos, o Senhor, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa e nos reconecta novamente à presença dEle, nos reconecta novamente ao Espírito Santo. Sabe, nós não podemos viver em um estado de mornidão, em um estado de coma espiritual. O Senhor, Ele quer nos guiar, quer nos direcionar, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz dEle. Para ouvir a voz dEle. Olha o que diz aí no verso 6 do Salmos 32. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a Ti, e quando pode ser encontrado. Quanto às muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolve. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Buscai o Senhor, queridos, enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. O Espírito Santo, Ele está aqui, Ele passeia no meio de nós. A palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali Ele se faz presente. O Senhor, Ele está aqui e Ele procura todos aqueles que estão famintos, que estão sedentos pela presença dEle. Amém. Eu não sei da forma e da maneira que você chegou aqui hoje, mas eu sei como você pode sair. Se você invocar o nome dEle, se você buscar por Ele, se você clamar com o coração faminto pela presença dEle. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Buscar-me-eis
quando me buscar de todo o vosso coração. Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração hoje? Você deseja a presença de Deus? Você deseja a presença do Espírito Santo? Então clame por Ele. Invoque-o enquanto Ele pode ser encontrado, enquanto Ele está perto. Aleluia. Busque por Ele, queridos. O Espírito Santo é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. A palavra nos diz que o Senhor Ele vai nos guiar, vai nos direcionar em toda e qualquer situação. Quando nós damos prioridades ao reino de Deus, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. As demais coisas nos são acrescentadas. Eu não sei aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem desejado, mas coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Busque a presença dEle em toda e qualquer situação. Busque por Ele. Clame por Ele. O apóstolo Paulo ele nos diz para nós nos despirmos do velho homem, da velha natureza, e nos revestimos da nova natureza em Cristo Jesus, do homem espiritual. Queridos, todos os dias nós precisamos matar os desejos da nossa carne, os desejos da velha criatura, e nos revestimos do Espírito Santo, nos revestimos do homem espiritual, do homem que busca a glória e a presença de Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. Eu tenho falado sobre isso nas oportunidades que o Senhor tem me dado para ministrar, que nós precisamos viver uma vida com práticas espirituais. Queridos, nós precisamos entender o valor da oração, o valor do jejum e o valor da palavra de Deus. Sem uma vida de prática espiritual, nós vamos viver sempre ali no nível raso, sempre vamos nivelar o Evangelho nos níveis mais rasos. E o Senhor não nos chamou para vivermos uma vida medíocre. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida em profundidade na presença dEle. Uma vida em profundidade na presença dEle. O Senhor nos chamou para os lugares mais profundos, no recôndito da presença dEle, no esconderijo do Altíssimo, na fenda da rocha, no lugar secreto. Mateus 6,6 nos diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O Senhor, Ele deseja ter intimidade com cada um de nós. Basta você dar liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito. Permita-se ser guiado, direcionado por Deus. Não viva como antes, quando nós estávamos perdidos no mundo, mas viva, queridos, em santidade, uma santidade progressiva. A palavra nos diz ali em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: todos nós com o rosto descoberto, contemplamos como por meio de material espelhado a face de Deus, a glória de Deus, e somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para nos parecermos com Cristo, para carregarmos o bom perfume de Jesus. O Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Você não foi chamado para ser igual às pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, que estão perdidos. Você foi chamado para ser diferente. Então não aceite ser igual ao mundo. Não aceite ser igual às pessoas que estão perdidas sem Deus. Mas viva de acordo com os padrões de Cristo.
de acordo com os padrões de Jesus, carregando a glória de Deus. Somente odres novos são capazes de suportar o vinho novo. Somente odres novos, a palavra nos diz. Um odre novo, queridos, é aquele que vive em constante mudança, que vive em uma constância, sendo transformado dia após dia. Se você é fiel naquilo que o Senhor está te dando, queridos, Ele vai te levar para o novo. Não importa quantos anos você tem. Não importa aquilo que você já passou, queridos. Se você deseja mais de Deus, seja fiel naquilo que Ele te deu. E clame por mais. Clame por mais. À medida em que nós vamos buscando a presença de Deus, vamos sendo transformados por Ele. E a palavra nos diz ali em Efésios capítulo 5: não vos embriagueis com vinho que leva à dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho novo na palavra de Deus é uma representação para o Espírito Santo. Todas as vezes que nós rejeitamos os desejos da nossa carne, todas as vezes que nós rejeitamos aquilo que o mundo nos oferece, o Espírito Santo nos dá uma nova medida, uma nova porção, nos enche um pouco mais. E o Senhor nos chamou para sermos vasos de honra, para transbordarmos na presença dEle. Que você possa nesses dias viver o novo de Deus, porque eu sei que o Senhor Ele tem mais para cada um de nós. O Senhor Ele tem mais para cada um de nós. O justo ele vive pela fé. O justo ele vive pela fé. A palavra de Deus nos diz ali em Hebreus capítulo 11: sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé, queridos? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que não se veem. Creia tão somente em Deus e no seu infinito poder, que Ele vai dar a vitória que você precisa para vencer. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Creia em Deus. Viva na presença dEle. Amém? Amém. Quero te convidar a ficar de pé. A Deus seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Queridos, eu tenho morado ali em Brasília e eu tenho visto uma geração se levantando. Uma geração que está faminta pela presença de Deus. Uma geração que está buscando o novo do Senhor. E eu creio que, da mesma forma que eu tenho visto o Senhor operando, o Senhor Ele vai fazer na sua vida um novo. Apenas busque pela presença dEle. Apenas clame por Ele. Eu quero te chamar aqui para frente, para tirarmos um período de oração. Glória a Deus. Eu passei alguns dias no monte lá no estado de Goiás. Nesses dias que eu estava no monte, o Senhor Ele me disse que Ele está levantando a geração dos nazireus. Quem são os nazireus? Os nazireus são aqueles que se separaram completamente para viver uma vida para Deus. Aqueles que fizeram um pacto de andar em
santidade, um pacto de andar em comunhão com o Espírito Santo. E eu creio que o Senhor vai levantar aqui nazarenos, homens e mulheres separados para o Senhor, que vão viver em intimidade com Cristo. Pai, nós estamos aqui reunidos em Seu nome, Jesus. Pai, nós estamos aqui sedentos por Ti. Assim como a costa que anseia pelas correntezas das águas, nós ansiamos, nós desejamos a Tua presença. Nós desejamos a Tua presença, Senhor. Mais do que todas as coisas que o mundo pode nos dar, que o mundo pode nos oferecer, nós desejamos a Tua face. Nós desejamos o Senhor. E eu te peço aqui hoje, Jesus, que o Senhor possa encher a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa transbordar, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ser derramado, Jesus, assim como em Atos 2, assim como foi derramado lá no cenáculo, quando os apóstolos estavam reunidos, quando os discípulos estavam reunidos, todos orando, todos buscando, todos te adorando, que o Espírito Santo foi derramado sobre cada um deles. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa ser derramado hoje aqui, que nós possamos ser cheios de Ti. Glória a Deus, irmãos. Amém. Podem voltar para o seu lugar. Amém. Vamos encerrar. Yeshua, a Mashiach, a Ele seja dada toda a glória em nome de Jesus. Yeshua, queridos, é Jesus em hebraico. Yeshua, Ele reina no nosso coração, Ele reina nas nossas vidas. Amém? Coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar, Jesus. Minha alma vibra de alegria quando estou na presença de Jesus. Não existe nada melhor que a presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e foi um prazer estar aqui com os irmãos. Glória a Deus.